Enquanto você vive a sua vida como se estivesse tudo bem, o esgoto está correndo bem embaixo dos seus pés, carregando toda a sujeira da cidade, inclusive a sua. Hoje eu vou falar de Nidigahara Holograph, mangá do Inio Asano, publicado em 2016 aqui no Brasil pela editora JBC, mangá do mesmo criador de Boa Noite Pum Pum, Solanin, Decadência, Heroes, A Girl on the Shore. Vocês que já conhecem o canal com certeza gostam e conhecem bem. Quer dizer, às vezes não. Vou comentar os temas que essa obra traz, vou tentar, analisar um pouco do enredo dela, porque ela é confusa para um diabo. Vou falar sobre sociedade disciplinar. Mas antes de a gente continuar, se você gosta de Inio Asano, se gosta de mangás, quadrinhos em geral, que tem essa pegada mais reflexiva, que fazem você se sentir mal, mas de um jeito bom. Em que sentido? Se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações para você ficar sabendo quando sai vídeo novo, deixe o joinha, se você mudar de ideia, você põe o joinha para baixo depois, que não tem problema. Comenta, interaja com o vídeo, porque só assim a gente vai poder continuar crescendo e trazer cada vez mais e melhor conteúdo aqui para o canal. Nidigahara Holograph se passa em uma cidadezinha interiorana no Japão, um clima bem provinciano mesmo. É uma cidadezinha que lembra um pouco a ambientação de A Girl on the Shore, porque nada parece acontecer, mas no subtexto, na intimidade dos personagens, na vida interior deles, a coisa realmente fervilha. A ação se dá em dois momentos diferentes. Parte no presente, quando a maioria dos personagens está aí na casa dos 20 anos, 21, 22 anos, e 11 anos no passado, quando eles ainda estão no ensino ginasial, e é onde acontecem aí boa parte das desgraças que servem como base de problema para essa narrativa. Não é sobre um personagem específico, o foco narrativo vai se alternando em um grupo de personagens, apresentando os pensamentos e a interioridade do personagem em questão. Em primeira pessoa, toda a ação gira em torno de uma escola e de coisas que acontecem com os alunos dessa escola, com um pequeno grupo de alunos. Então, no começo, nós temos a perspectiva do Suzuki, que é um menino que vem de Tóquio para essa cidadezinha, porque ele havia tentado suicídio. Depois o foco alterna para o Komatsuzaki, que é um valentão da escola. A gente vai percebendo como que os impulsos destrutivos desse personagem, com a pulsão de morte nele, vai se tornando cada vez mais intensa e extravasando pouco a pouco. Depois o foco alterna para Arakawa, que é uma menina que vai estudar arte. Coisa de vagabundo! Que tem talento, que parece demonstrar um domínio técnico, mas que tem problemas para expor os seus sentimentos. O foco alterna também para a professora Sakaki. Ela é professora desses outros personagens. É interessante porque ela é muito representativa da complexidade que o Inio Asano coloca nos personagens dele, como ele consegue ir muito além de simplesmente caracterizar os personagens como bons ou maus, mas sim como sujeitos em conflito, cheios de contradições, de incertezas, incoerências. Tem o Higuri, O Lazarento, que é um personagem um pouco mais velho, parece ser um cara super legal, super calmo, simpático, compreensivo, mas é um tipo dos mais perturbadores que eu já vi na obra do Asano e que, de certa forma, é um dos tipos recorrentes. Quem já leu mais de uma obra do Asano sabe que os personagens meio que vão se repetindo de certa forma. E por fim, mas não menos importante, tem a Ari, que diferente dos outros, ela aparece apenas na perspectiva dos outros personagens. Ela não tem voz aqui porque ela passa a maior parte do tempo inconsciente. Ela passa todos esses anos hospitalizada em virtude de uma tragédia. A grande tragédia dessa cidade envolve algo que aconteceu com essa menina. A Ari, de certa forma, é como a Aiko de Boa Noite Pum Pum. É ressaltado ao longo do mangá como ela tem a pele mais clara, o cabelo dela é mais claro do que o dos outros personagens, e tem algo de etéreo na figura dela, quase como se ela não fosse deste mundo, como se ela não pertencesse àquele mundo. Essa personagem, Airi, ela era vítima de bullying na escola. Me dá vontade de quebrar! Não quebra! Da desgraça do Satanás! Eu fico invocado, cara! E esse bullying foi ficando cada vez mais intenso até que
ela acaba sofrendo um acidente que faria com que ela ficasse em coma durante praticamente todo o mangá, durante todos esses anos em que a narrativa transcorre. Isso porque não apenas a família dela era objeto de desdém e de aversão pelos outros habitantes da cidadezinha, o pai dela é uma figura bastante bizarra também. E a Airi tinha algo de profético. Lembra que eu falei que ela quase não parece desse mundo? Então, ela tinha uma cisma de que havia um monstro embaixo do túnel da cidade. Tem uma rede de túneis por onde parece passar um córrego na cidade. E ela ficava repetindo para os colegas dela que havia um monstro ali, que o mundo ia acabar. E até a razão dela sofrer esse bullying e dele ter se intensificado era o medo que os colegas passaram a sentir. Cabeça de criança, sabe como é? Não só cabeça de criança, acho que é muito possível que algo assim passasse na cabeça de um adulto. Verdade. Eles resolvem meio que entregar a Airi como um sacrifício a esse suposto monstro para evitar que o mundo acabe. Enfim, o medo, a ignorância, toda a violência latente acabaram culminando nessa tragédia que se abateu sobre ela. E que não foi a primeira. Essa personagem, que é como a Aiko de Boa Noite Pum Pum, uma espécie de arquétipo da sofredora, uma espécie de bode expiatório desse círculo social, ela é vítima de um abuso sexual num campo que é talvez um dos espaços mais importantes junto com a escola, que é o campo de Nidigahara. Nidigahara, que faz parte do título do mangá, significa Campo do Arco-Íris. É um campo bastante bonito que fica atrás da escola e que ele dá no início desses túneis que ficam embaixo da ponte. Em circunstâncias bastante misteriosas, a Airi é atacada ali. A tragédia que se abate sobre ela também está relacionada a que se abate sobre a professora Sakaki. Essa professora acaba testemunhando a violência que a Airi estava sofrendo e ao tentar salvá-la, ela é atacada, ela quase perde um olho. Isso aqui é pra matar tarado, tarado. Quem não gostar, leva o tarado pra casa. E, como eu havia mencionado, essa é uma parte especialmente interessante do Inuyasha, dos personagens que ele constrói, porque essa professora, ela não é uma heroína. Ela tenta defender a Airi, não só por ser aluna dela, mas como uma espécie de dever social, moral que ela deveria cumprir. Mas ao ser agredida, ao ficar com sequelas, ao ficar traumatizada, ela se ressente não só do agressor, mas da própria Airi, das próprias crianças, do próprio trabalho dela. E a princípio parece muito fácil julgá-la, pensar mal dela, mas me parece que é uma reação bastante humana, bastante compreensível, que eu imagino que muitas pessoas sentiriam, mas que teriam bastante vergonha em admitir. Ao longo do mangá, existe e vai se agravando uma espécie de infestação por borboletas brilhantes, muito bonitas, parecem ser consequência de mudanças climáticas, mas que parecem carregar algo de sobrenatural, de dúbio, de agorento junto com elas. E aí entra outro aspecto que é fundamental nesse mangá, que é o fantástico. Não dá para afirmar em nenhum momento se a natureza dessas borboletas e das coisas que acontecem nessa cidade são de ordem mundana ou se elas são de ordem mágica, sobrenatural, divina. O mangá fica o tempo inteiro meio que no terreno da dúvida, mas flertando com essa hipótese do sobrenatural. Inclusive, dois dos personagens, o Suzuki, que é o garoto suicida, e o Komatsuzaki, que é o valentão, eles se comunicam com essas borboletas, eles parecem ter um tipo de comunicação muito especial e ser influenciados por elas, de certa forma. Você que fuma maconha. Esse não é o único elemento fantástico no mangá. O Suzuki se encontra com versões dele mesmo ao longo do mangá, então ele encontra com uma versão dele velhinho, sem saber que é ele mesmo. Depois ele se encontra com ele adulto, se encontra com ele criança. Ele tem uma caixa de metal, uma caixinha de lata, que ele acredita conter um milagre dentro dela, uma espécie de mágica que realizaria qualquer desejo dele quando ele a abrir.
e que foi dada por ele mesmo, por uma versão dele mesmo para si. E claro, não dá para saber se isso é de verdade, se isso é loucura da cabeça dele. Isso é parte do jogo, isso é parte do que parece ser a proposta do mangá. O próprio título do mangá aponta nessa direção. Nidigahara, que é Campo do Arco-Íris, evoca essa coisa da imagem, da ilusão contida no arco-íris, fenômeno óptico que é produzido pela luz quando passa pelas gotículas de umidade no ar. Não me diga! E holograph, que é uma ilusão, que é uma imagem que parece tridimensional, mas que não tem uma materialidade. E isso é reforçado no próprio subtítulo que o mangá recebeu, pelo menos na edição brasileira, que é As Ilusões de Inyo Asano, ou seja, não dá para ter certeza jamais do que é verdade, do que não é, do que é ilusão, do que não é, do que é loucura. E isso acaba colaborando para que o mangá não apenas seja tão interessante como é, mas que cause esse efeito quase labiríntico, vertiginoso, em que fica alternando pontos de vista, fica alternando tempos, em que a gente não sabe a verdadeira natureza daquilo que é narrado. Caracas. Porra! Mas em meio a tudo isso, o que mais me chama a atenção nesse mangá, e o que mais me causa fascínio com as obras do Inyo Asano em geral, é uma espécie de busca por sentido dos personagens. O Suzuki o tempo inteiro se questiona se existe Deus, se existe alguma transcendência de fato em meio a tudo isso que eles passam, se existe um sentido para as coisas que eles vivem, ou se é mesmo só aquele vazio, só a escuridão que parece sempre à espreita de engolir a todos. E é nessa dúvida, nessa incerteza e nessa ansiedade que as coisas acontecem ao longo do mangá. E essa sociedade que a gente observa em Nidigahara Holograph, ela tem fortes marcas de uma sociedade disciplinar. Como eu falei, em superfície tudo parece estar bem, tudo parece correr como deveria, mas nos espaços fechados, nas intimidades, é que a vaca vai pro brejo e é que as coisas fervilham de verdade. Todas as pulsões, todos os anseios que não encontram expressão, que ficam mal resolvidos nos personagens, naquela sociedade como um todo, eles acabam rebentando na forma de violência, na forma de condutas sexuais desviantes, violentas, inadequadas, destrutivas, autodestrutivas. É, só bagunça. E, sobretudo, na loucura. É uma sociedade em que a própria violência se dá nesses espaços característicos da sociedade disciplinar, que é a escola, que é um espaço em que os personagens, os estudantes, são confinados e ali se relacionam e são disciplinados, mas que também é um espaço de trabalho, no caso da professora, que também passa a ter uma relação doentia com a própria profissão e por causa da própria profissão, o espaço da casa, das relações familiares problemáticas ou inexistentes. Um dos personagens, por exemplo, o Matsuzaki, que é o bully, ele é sozinho, ele não tem pais. E todas essas, vamos dizer, mazelas, doenças sociais, elas são trabalhadas pelo Inyo Asano meio que em paralelo com essa dimensão fantástica, mítica, mágica, ou que é, em vez disso, um anseio pelo mágico, pelo transcendente. A própria tragédia da Airi, por exemplo, ela é uma espécie de representação de um mito, de um monstro chamado Kudan. Esse seria um monstro com corpo de boi e cabeça de gente. Esse monstro aparece trazendo sempre premonições agourentas, ou maus presságios. Então ele anuncia safras ruins, colheitas ruins, doenças. Sai de mim! E esse monstro é sempre morto pelas pessoas. Então é como se, em vez de lidar com os problemas, com as causas desses problemas, as pessoas calassem aquele que diz o que elas não querem ouvir. Tudo errado. É o que acontece com a Airi. Ao anunciar aquilo que as pessoas não querem ouvir, aquilo que pode ser entendido como o ápice, a consequência de uma sociedade que é doente, ela é silenciada, mas isso não resolve os problemas que ela apenas expressa, que ela apenas informa as pessoas. Os personagens do Inyo Asano, que são tão sedentos de transcendência, de sentido, seja na forma de um deus,
seja na forma do que quer que seja, que justifique aquilo que eles vivem, que apresente algo para além do que eles vivem, se vê em um mundo completamente vazio, escuro, indiferente a eles, despido de qualquer transcendência. Esse vazio todo, esse mundo vazio, ele acaba sendo preenchido justamente pela vida interior dos personagens, por toda a riqueza interior deles, ainda que seja uma interioridade que poderíamos chamar de bastante doente. E nesse mundo sem Deus, sem sentido, sem transcendência, o vazio acaba sendo preenchido, esse vazio, essa não metafísica, acaba sendo preenchida por uma espécie de evangelho da loucura, da melancolia, da violência, cujas liturgias acabam se manifestando na forma do sexo e do assassinato. Não, nada a ver, irmão. E você? Você já leu Nidigahara Holograph? Já leu alguma outra obra do Inuyasano? O que você achou? Faz algum sentido o que eu falei? Não sei. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de clicar no joinha. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.